Então, gente, vamos dar sequência ao nosso estudo do capítulo Não Pôr a Candeia Embaixo do Alqueire. A gente já está aí na reta final do capítulo, né? Tivemos 2 aulas dele. E agora a gente já vai para a parte final. E aí depois a aula da sequência é da Cris. Porém, a Cris, ela está dando uma palestra hoje. Então, a Helena, ela vai dar continuidade nos estudos para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo a minha tela, né? Sim, você Tá. está muito bela, por sinal, e aquela também está Obrigada. bem visível. Oleosa, eu vou ter trabalho correndo. Ah, isso não dá para ver, não te preocupa. Então, tá. Então, vamos continuar. Aí, o próximo item que vem na sequência, se não me engano, a gente até já leu esse slide na última aula, eu não lembro, eu até não peguei ali para ver, mas eu acho que é isso mesmo. Opa, o Jorginho. E aí a gente tem mais esse item, que é a coragem da fé, depois carregar a cruz, né? Quem quiser salvar a vida. E aí a gente encerra. Então vamos lá. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Aqui, claro que Jesus falava dessa maneira e o capítulo ele é todo voltado para essa transmissão do conhecimento, né, através de parábolas e tudo mais. E que bom que o Jorge entrou para me ajudar nessa interpretação, mas para mim é muito mais no sentido de que se a gente escolhe seguir com o caminho da verdade, né, e o que é seguir com esse caminho da verdade? A gente buscar o amor que está ali, a centelha divina que está ali dentro do nosso coração, em todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes, né? Então, cada vez mais que a gente utilizar desse tipo de impulso, a gente acaba sendo impulsionado, né? Atraído cada vez mais para Deus. Quando a gente lança esse tipo de impulso, é como se esses impulsos eles fossem impulsionados. E ao contrário de quando a gente escolhe utilizar de tudo aquilo que a gente já conversa aqui, né? Que a gente escolhe utilizar os nossos instintos para resolver, que são do passado, para resolver problemas atuais, né? Criando toda aquela nuvem que não permite, que nos mantém presos ali mesmo no mesmo lugar e que não permite que a gente visualize as situações como elas realmente são, porque as situações elas servem para isso, né? Ele vai falar isso aqui até no próximo item ali, se eu não me engano, mas todas essas situações, esse mundo material, ele serve para isso, né? Para a gente identificar essa dualidade que existe dentro da gente, identificar todas as potências que existem dentro da gente e identificar também os pontos que a gente está congelado e que escolhe negar essas potências, né? Então, a minha interpretação, na verdade, foi mais para esse sentido, assim, de que quanto mais a gente seguir, quanto mais... Porque quando a gente escolhe enfim, responder sempre da mesma forma, responder com instinto, com raiva, com os nossos condicionamentos, né? A gente já conversou aqui bastante sobre isso, que no fundo está enraizado
a falta da confiança e da fé na vida, né? A gente conhece muito desses impulsos, sempre utiliza eles a todo momento, então é um terreno conhecido para a gente. Então, por isso que a gente ainda se agarra muito neles, né? Porque a gente não tem fé na vida, a gente acha que se a gente agir de outra forma, ou que se a gente não utilizar mais eles, não der mais vida para eles, a gente no caso, porque a gente está completamente identificado com esse ego desgovernado, né? E esse ego desgovernado, ele acha que ele vai, enfim, morrer e tal, então ele não quer isso, né? Então, é preciso acreditar mesmo. É o que a vida mais quer da gente, né? Que a gente acredite nela e que a gente seja nós mesmos. E para que a gente seja, para que nós sejamos nós mesmos, a gente precisa conhecer muito bem os mecanismos que a gente tem dentro da gente, de que nós, na verdade, o que nós não somos, né? Conhecer muito bem esses mecanismos que nós não somos, para que o que nós somos possa guiar a nossa vida. Jorginho quer falar alguma coisa? Eu acho que foi basicamente isso que eu entendi daqui também. Bem-vindo, amigo. Oi, obrigado. Boa noite a todos. Não, acho que você explicou tudo, né? Se a gente não botar em prática, o que ele quer dizer ali, simplificando, é isso que você falou. A gente não tem confiança no processo, porque o processo não se desenvolve e a gente também não tem noção se aquele ensinamento vai dar certo ou não. Se a gente não praticar, nunca vai saber. E aí você perde essa confiança, você perde a fé, que é que ele chama, né? Isso pode ser no interior como no exterior. Então você está certinho. Eu só queria te pedir para você falar um pouquinho mais devagar, você está acelerada hoje, por quê, amigo? Desculpa. Tá bom, eu vou falar mais devagar. Você chegou do trabalho ainda Obrigada. meio agitada, como é que você está aí? Tudo bem? Obrigada pelo toque. Não, eu estou bem, mas eu acho que como eu saio do trabalho, venho, levo a minha cachorrinha na rua, como, já abro o computador para entrar na aula. Eu acho que é isso, sabe? Essa sequência assim de De atividade. correria? Mas obrigada por me avisar. Vou até Então, me encostar. aí está a coragem da fé, de você fazer todas essas coisas mansa, calma, Mansa, é verdade. pacífica, entende? Senão É você não vai saber se a mansidão funciona realmente, né? verdade. A Minha capacidade de você... meta de vida é ter essa mansidão ali, ó. Então, vê como eles têm, né? Nossa, A minha esposa fica irritada, porque o gato que ela tem dorme o dia todo. Mas você quer que ele faz o quê, pelo amor de Deus? Né? Tem que dormir. Então, eles são assim, não é é? Manso, bem calminho, calmo. tranquilo. É uma vida muito maravilhosa, né? A nossa também é que a gente fica na correria, né? Inverte os polos das coisas. É, Então, você é respira um pouco verdade. aí, se acalma. Tá bom. Eu até dei uma encostadinha aqui agora para dar uma acalmada, ficar mais Agora sim, confortável. ó. Tá vendo Fingir como que tá eu tô na relaxando rede. agora? Obrigada. Tá bom, então vamos em Eu tô frente aí, na tá rede. maravilhoso. Tá bom, amigo. Vamos lá. E aí é que o Evangelho, o Kardec, na verdade, só complementa, né? Como eu falei para vocês, esse capítulo ele não tem nenhuma instrução dos espíritos, assim, foi mais um estudo mesmo que Kardec fez. E aí ele fala: perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos. Eles aqui, nós, né? Ocultando-a, com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. E a gente faz muito disso, né? A gente acha que se a gente resolver da nossa maneira, resolver do nosso jeitinho, e por muitas vezes a gente até se questiona em ser sincero perante as pessoas, as situações e tudo mais, e a gente esquece que a verdadeira sinceridade é entre nós e a vida, né?
a verdade é sempre as coisas e o relacionamento que a gente tem que sempre se preocupar é entre nós e a vida, né? E a gente, na verdade, está sempre preocupado em agradar os outros, em querer falar as coisas certas para ser aceito, em achar que os outros estão sempre desconfiando da gente, em achar que os outros pensam que a gente está mentindo, em achar que os outros vão pensar que a gente não é verdadeiro, em ligar para a opinião dos outros, né? Mas, na verdade, tudo isso mostra muito de como a gente enxerga o mundo. Nós enxergamos o mundo assim, com essa desconfiança, justamente porque a gente não tem essa coragem da fé, né? Então, a gente enxerga o mundo assim e projeta isso no outro, né? E esquece que o que a gente precisa se preocupar, entre aspas, é que a verdade e essa relação tem que ser sempre entre nós e a vida, nós e Deus, né? Porque se a gente estiver no caminho certo, a gente não tem como a gente não ser beneficiado, né? Porque a lei, entre tantas outras coisas, ela é de justiça e de sabedoria. Ô, Tati, Oi, eu não sei levantar a mãozinha aqui no notebook, eu só sei o sem celular. problema. Essa última fala ali, né? Trabalha ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros, né? Isso aí me faz pensar o quanto a gente está longe, muito distante do ideal, assim, porque a nossa fala, até o momento, né? E a gente já acha que está avançando, e é um avanço, óbvio, mas é muito da nossa relação com a gente mesmo, né? Primeiro a gente tem que se modificar, a gente precisa se melhorar, a gente precisa se reconstruir, se reencontrar, para depois se preocupar com o próximo, para depois trabalhar em prol, né, do bem-estar do próximo. E olha o que a gente está preocupado, o que o próximo está pensando da gente? Se a gente está falando a verdade, se a gente não está, se está gostando da nossa roupa, será que ele pensa de mim? Será? Sabe, olha a distância que a gente está, né, do ideal ainda, né, quando na verdade a gente deveria estar preocupado com o bem-estar de todos os que estão à nossa volta, né? E até me bateu uma certa angústia, sabe? Agora, justamente por isso, assim, porque quantas encarnações a mais, hein, Tati? Até a gente chegar nesse ponto, essa abnegação, essa coisa de parar de olhar somente para o nosso umbigo, né? Parar de pensar só na gente e olhar um pouco em volta, né? Mas é claro que a gente sabe que primeiro a gente precisa sofrer essa metamorfose, né, interna, né? Para depois poder alcançar esse outro objetivo. Era isso, querida. Obrigada, Helena. Esses dias, acho que foi ontem, eu estava conversando com o Jorge um pouquinho a respeito disso, assim, mas no sentido de que a gente tem uma ferramenta imensa, né, nas nossas mãos, assim, é incrível, sabe? E a gente aqui tenta ser tão disruptivo, a gente abraça todo mundo, a gente olha para a gente como a gente é, ou na verdade a gente tenta, né? É muito mais fácil quando a gente expõe algo aqui e todo mundo dá a sua opinião, seu ponto de vista. Se o Jorge, por exemplo, não falasse que eu estou agitada, ansiosa, eu não iria perceber, porque esse acaba sendo o meu normal, então é muito eu não tenho nenhuma palavra para descrever assim a gente é muito abençoado assim por ter isso, sabe? Por ter por termos sido escolhidos para lidar com tudo isso, para estudar tudo isso, para praticar tudo isso, porque sim, nos falta muito, sabe? Mas muito nos está sendo dado também, muito assim. E como eu estava falando, a gente sempre procura ser muito disruptivo aqui, abraça todo mundo, vem. A Helena, por exemplo, para quem não sabe, era catolicíssima, algumas pessoas espíritas, claro que a gente não segue a gente fala de vários assuntos, a gente abrange aqui, né? E a doutrina espírita está dentro
que é a que mais se aproxima e tal, mas ainda assim, a gente sempre busca o que o Evangelho fala, uma fé raciocinada. Por mais que a gente não tenha ainda essa fé e a gente não conheça essa fé, a gente busca trazer tudo para a gente, né? Trazer a responsabilidade para a gente. E eu acho que isso é fundamental, assim, e entender realmente que nós somos o problema, mas que nós também somos a solução, né? Eu ultimamente tive contato, assim, com vários assuntos e com diferentes pessoas de outras religiões, assim, e pessoas que, nossa, também estudam como a gente estuda, sabe, se reúnem para ler assuntos e discutir e tudo mais, e acaba que essa fé é algo que acaba sendo muito punitivo e não libertador, sabe? Então, a ferramenta que a gente tem aqui é muito incrível, assim. Cada um de nós é muito abençoado por estar aqui, e a gente tem mais é que passar isso para frente e continuar e seguir, porque tem muita gente sofrendo, inclusive, por causa desse tipo de conhecimento, sabe? Se aprisionando ainda mais. Então, quanto mais a gente entender e trouxer a responsabilidade para a gente mesmo e escolher colocar como meta na nossa vida todos os dias isso e aplicar a verdade e não usar isso para se sobressair perante os outros ou para se punir ainda mais, sabe? Quanto mais a gente fizer isso, com certeza mais vai ser dado para a gente, assim, porque é algo que é libertador, assim. O Jorge sempre fala que não tem, eu pelo menos não conheço, assim, outros cursos, né, que sejam da mesma forma, sabe? E tão profundos, assim. E cada vez mais, se a gente for acompanhar uma sequência, cada vez mais são apresentados conteúdos diferentes para a gente, né? E a nossa mente é limitada e pensa, mas meu Deus, ai, de novo isso, ou ai, tô ouvindo isso de novo, tô falando disso de novo e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que sempre vem de uma maneira diferente e a gente vai expandindo um pouquinho mais, né? E isso é só uma pontinha de um iceberg inteiro que está sendo apresentado para a gente. Então, e eu estou falando isso porque às vezes a gente acha que o nosso ego ele acha que a gente está parado, que não está evoluindo, que não está patinando. Não digo nem evoluir, não tem audácia de falar evoluir, né? Mas é que a gente acha que não melhorou e tal, e aí a gente vê a dor do outro e pensa, cara, são coisas que a gente entende que é nossa responsabilidade, né? Se está acontecendo isso comigo, é minha responsabilidade. Então, eu posso mudar, eu posso fazer outra coisa. Existem coisas na minha vida e na vida de vocês, eu acredito que já nem dói mais, que vocês entendem o porquê que acontece. Então, eu acho que esse é o verdadeiro tesouro, assim, de tu pensar, poxa, eu sei que eu sou a causadora de tudo isso, não é o outro. Então, não adianta eu culpar o outro, não, sabe? E eu escolho raciocinadamente dar um novo rumo para isso. É isso, gente, um desabafo, mas que eu acho que tem muito a ver com essa questão da fé e de que a gente tá no caminho certo, por mais que a gente seja muito cego ainda no processo, sabe? A gente estamos aí no caminho certo. Posso seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Tati, Oi.
Muito maravilhoso tudo isso que você falou, viu, Tati? Ainda bem que você colocou para gravar. Coloquei, né, gente? Coloquei. Ah, que Eu bom, acho porque eu que vou ter sim. que escutar de novo amanhã. Não, foi muito profundo, muito relevante o que você falou, não é? E realmente é verdade. A gente. Bom, vamos pegar a fala da Helena ali, né? Só para exemplificar, que ela fala, olha, vai demorar quantas encarnações e não sei o quê, e vai demorar muito. É o que você acabou de falar, uma certa cobrança dela para com ela mesma, né? De que não está fazendo o suficiente, de que vai demorar, e nenhuma dessas coisas é verdade, porque, na verdade, o certo é o que você falou, é viver a experiência livre, né? Para que a mente esteja livre, para que todo o conhecimento de todos os dias seja absorvido na sua totalidade, sem impedimentos que a gente mesmo causa, as famosas resistências, que a gente estudou tantas vezes, assisti uma aula de resistências que umas 4 vezes. A Claudine acho que deu umas 3 ou 4 vezes. Então foi muito fantástico tudo isso que você falou, e tudo verdadeiro, né? De que a gente precisa saber que qualquer movimento que você fizer, ele é Ai, benéfico. eu fiquei emocionada agora nesse momento. Desculpa. Não, se emociona. Qualquer movimento que a gente fizer, ele é benéfico. E tanto para nós como para o outro, não é? Então, não tem erros, não tem cobranças. A cobrança ela vem de nós para nós mesmos. Todo esse ritmo aí de imposição, de culpas, de medos, de insegurança são provocados por nós mesmos. Mas no universo não tem. Qualquer coisa que eu fizer todos os dias vai ser um bom para mim e para os outros. E isso eu não tenho dúvida, porque isso está sob o controle de Deus, não sob o meu controle. Eu posso fazer o maior mal possível, vai chegar para o outro como um bem, vai chegar invertido para o outro. E para mim eu vou ter um autoconhecimento daquilo que eu não devo fazer. Então tudo é maravilhoso, tudo é benéfico. A gente só precisa estar desperto, acordado, estando no movimento, de forma livre, como colocou tão bem a Tati, maravilhosamente bem, não é? Sem criar resistências, nem barreiras, nem nenhum sentimento que seja negativo. Simplesmente deixar fluir, deixar que a vida flua. E deixar que ela nos leve. E se a coragem da fé confiar o suficiente para se deixar levar pelo movimento. Às vezes a gente pensa que sim, ai, eu preciso fazer isso. Eu mesmo comigo, às vezes eu estudo, eu falo, eu preciso fazer. Depois eu lembro, eu não preciso fazer nada. Eu preciso deixar que aquilo aconteça e quando acontecer, aí eu vou resolver o que eu vou fazer. E é verdade. Então a gente já coloca um monte de coisa na cabeça. Eu quero fazer isso. Não, eu não quero fazer nada. No dia que surgir essa oportunidade, aí eu vou raciocinar, como você colocou muito bem. No momento eu vou raciocinar, não é? E vou escolher, e vou me tornar livre. Então, a gente fica se enchendo de ansiedade, de um monte de coisa que é o... Eu estou falando de outro jeito, tudo que você falou, né? Tudo isso aí foi você que falou. Então, que foi muito fantástico mesmo. E amanhã eu vou... Maravilhoso, amigo, o teu jeito de falar, eu amo. Então é isso, você está 100% com razão. Aí a gente acaba ficando uns seres ansiosos, frustrados, porque aí a gente põe na cabeça que as coisas têm que acontecer como a gente quer, e não vão acontecer, e aí se frustra mais, se desilude. E a mesma coisa, a gente põe na cabeça que o outro tem que ser como a gente idealizou, né? Mas ele nunca vai ser. Ele nunca vai ser. E isso tem um componente que ele é verdadeiro, que nós vamos estudar bastante ano que vem. O outro, a gente não enxerga. Vocês já viram que a gente não enxerga o outro? A gente enxerga um reflexo de nós mesmos. Você não vê quem é o outro. Você nem sabe quem é o outro, porque você não está dentro dele. Aquilo que você percebe no outro, que você gosta ou não gosta, é um reflexo de você mesmo. E no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala disso maravilhosamente bem. Tudo é uma reflexão, um reflexo da nossa mente.
tudo, todas as coisas que acontecem na nossa vida são reflexos nossos mesmo. Então, a pessoa que você fala, aquela pessoa é chata, não. Há uma situação chata dentro de você, uma personalidade chata que você está refletindo. E você está enxergando o seu próprio reflexo, e você não está gostando. Que é algo que você está fugindo, que você não quer ver, que você... Esses dias, Tati, Helena e todo mundo, eu escutei um cara falar uma coisa que é uma coisa tão simples, que a gente está cansado de saber. Mas do jeito que ele colocou, fez tanto sentido. Ele falou assim, que a gente ama a luz e odeia a sombra. Mas quando a gente ama a luz e odeia a sombra, você acaba que você se afasta da sombra, que é esse o reflexo mental. Então, quando você reflete a mente e você vê uma pessoa que não gosta, é só um reflexo seu da sombra que você odeia e que você está fugindo e que você não quer abraçar. Olha que interessante isso. Não sei se vocês estão me entendendo. Né? E você continua odiando aquela sombra, que é você, um reflexo teu de algo que você está fugindo. E quanto mais você odeia a sombra, mais você fixa a máscara, e mais a sombra vai te criar problema. E a máscara vai se fixar cada vez mais. E você quer tanto a luz que você ama, mas você acaba se emergindo na sombra, não é? E ficando lá dentro dela, sem conseguir sair, com a máscara bem fixada, odiando as pessoas, não é? Julgando, condenando, maltratando, mas no fim você está fazendo tudo isso a você mesmo. Que é, pasmem, é outro jeito de falar tudo que você falou. Tá? Olha como foi muito fantástico a tua fala. Que todo esse desespero que você colocou, que essas culpas, esses negócios tudo, são tudo reflexos mentais que a gente não está sabendo lidar com eles. E isso só cria mais problema para a gente. Então, a gente se enche de depressão, de ansiedade, de medo, de conteúdos que estão dentro da gente, que a gente só precisa amá-los. Olha que interessante. Ao invés de odiá-los, a gente deveria amá-los. Aí se acaba com todas as lutas. E a paz chega, aí você estabelece uma harmonia interior. E a ordem se estabelece, todas as coisas vão para suas gavetas, e todas as coisas na vida começam a dar certo. Eu estou dizendo assim porque foi tudo que você falou, né? A gente poderia ficar mais 2 horas aqui falando tudo que você falou. Ai, E eu fico maravilhoso, amigo. assim, Pode continuar, para mim tá muito bom. eu fico pasmo assim, e fico pedindo a Deus que me dê a chance de estar aqui ainda, quando todos os conteúdos que estão em você emergirem para a superfície, conteúdos como esse que você acabou de colocar. Emergirem para a superfície. E para isso só precisa você amar a tua sombra, né? Amar aquilo que você não gosta. Amar as pessoas que são seus reflexos, que você às vezes cria cismas ou cria conflitos desnecessários, porque esses conflitos estão dentro de você, você só está refletindo eles. Quando você conseguir essa harmonia, conteúdos muito mais fantásticos que esse que você acabou de colocar, você vai compartilhar para nós e eu espero que esteja vivo ainda. Amigo, tu vai Então não viver demore até os muito. 200 anos, não se preocupa. Tá tudo certo. Eu não sei se todo mundo entendeu, a Helena entendeu. Cláudia, fala um pouquinho aí, Cláudia. Gente, vamos lá. Não, eu só queria colocar o seguinte, eu fiquei pensando assim, né? Se a gente não vê o outro também não vê a gente, né? E a gente fica perdendo tempo Perfeito, ocupado perfeito, Helena. com o que o outro vai pensar da gente, se ele não tá nem aí pra gente. Quem tá vendo na gente é ele, né? Olha quanta perda de tempo, né? Fez que me veio agora, assim. Bem Cada isso. um só vê o seu reflexo, Helena. Pois É é. isso aí. E a gente preocupado com o que o outro tá pensando da gente. Ele não tá nem aí para nós, né? Sabe? É isso. A gente se acha os Você alecrins dourados, né? A A gente se tua acha. imagem, Helena, a tua imagem está preocupada
que os outros não vão te aceitar. Né? Porque você tem a sombra e você sabe que você tem a sombra e você não quer ver a sombra e você não quer que os outros vejam a sombra. Entende? Olha o conflito enorme. Então Sim, você projeta uma imagem e fica preocupada e insegura que os outros te aceitem, para que eles não vejam a sombra. E bem você isso, também não quer ver. bem isso. Olha que coisa mais. É A Tati insano, falou né? tudo isso. Culpa da É Tati. insano. Ah, eu não falei nada disso. É, isso é, Gente, é uma é das grandes insano. verdades, né? É um negócio muito insano, assim, muito, meu Deus. Mas é aquilo, a gente tem um poder imenso nas nossas mãos de começar a desfazer tudo isso, né? E conhecer o mecanismo, como funciona tudo isso dentro da gente, né? E as situações, elas vão aparecer. Elas vão, a gente já lançou muita causa, né? Então, os conflitos, eles vão aparecer. E o mais incrível, eu sei que isso é redundante, mas o mais incrível é que não tem outro local para a gente poder resolver isso, é dentro do conflito. É passando pelo conflito, é passando pela situação, porque quando a gente não quer mais sentir, a gente não quer sentir dor, a gente tem uma aversão à dor, né? E então o que a gente quer fazer é fugir daquilo ali. Só que a vida quer que a gente resolva, né? A vida quer mais é que a gente resolva e que venham coisas novas e maravilhosas para a gente, né? Só que a gente foge. E só que para onde a gente foge, o problema vai junto, né? Porque eu sou o problema, não tenho como fugir de mim. E então a gente tem mais é que pedir todos os dias para que as situações apareçam, né? E que a gente que isso possa vir para que está lá dentro possa vir para a superfície para a gente olhar isso de uma maneira diferente e escolher dar se posicionar diferente, né? Poxa, sempre a mesma coisa, sempre acontecendo a mesma coisa, eu estou sempre falando, opa, estou sempre respondendo da mesma forma. Um exemplo, alguém fala alguma coisa que eu não gosto. O que a pessoa falou é neutro, sabe? E é como o Jorge falou, mesmo que seja uma coisa ruim que ela está falando, está chegando para mim como um benefício. Então, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, fui eu que não gostei. E aí aquilo me desequilibra e eu começo a ficar igual uma chaleira, sabe? Borbulhando aquele monte de sentimentos e pensamentos e forma aquela camada linda ao meu redor. É, sabe? E tudo aquilo, aquela ilusão vem à tona, já está à tona, né? Mas a gente começa a viver aquela ilusão assim e se deixa, fica imerso naquele monte de pensamentos e aquele sentimento, sabe? Por causa de algo, de uma palavra que alguém falou para mim, ou uma frase, enfim. Então, a gente precisa muito conhecer esse mecanismo dentro da gente e a gente precisa muito torcer para que tudo isso aconteça para a gente, para que possa vir para fora, para que a gente possa se posicionar diferente, sabe? E que para a gente possa parar de sofrer, porque isso faz a gente sofrer, né? Isso tudo vai ganhando força dentro da gente, então é algo que tem que ser meta todos os dias na nossa vida. Opa, tá vigilante, sabe? Vigilante no meu mundo interior, tá acontecendo isso, isso, isso aqui dentro de mim. E eu escolher dar a outra face, né? Que tá ali por baixo de tudo isso, assim, e que é com um conteúdo completamente diferente desse que a gente está acostumado, né? Vamos lá. Ô, Tati, deixa eu Oi, fazer mais uma colocação aí. Tudo claro. isso que você falou aí, então você falou de todas essas coisas, mas tudo isso é fluido. E esse fluido, ele cria densidade. Então, na densidade, você perde a capacidade de analisar, você perde a capacidade de discernir, você perde a capacidade de ver a verdade, os seus movimentos ficam lentos,
os sentimentos vão produzir cada vez mais fluidos, mais densidade. Então, você se movimenta espiritualmente com muita dificuldade. Isso cria uma carapaça no coronário, onde os espíritos bons, os anjos da guarda, não conseguem chegar no seu auxílio. Então, você fica prisioneira ali, fica congelada nesse aspecto. E essa densidade, dependendo do tamanho dela, né, da quantidade de fluido, ela cria doenças, e doenças horríveis, neuroses, psicoses, leva a pessoa ao suicídio. Então, por quê? Cada vez mais ela vai contraindo, a carapaça mental vai aumentando, informação nova não entra, e mais fluido, mais fluido, mais fluido, mais densidade. E é tudo isso que você falou. Então, a pessoa fica ali querendo escapar daquilo e não consegue. Depois aí tem outro trabalho, que é densificar tudo isso, que dá um trabalhão danado. Que é a parte que você falou, da vigilância, do todo dia. Aí é transformar toda essa densidade numa energia pura. Aí o dínamo começa a funcionar. Não é? Quando sai dessa carapaça, consegue abrir, sair dessa casca da tartaruga, e quebrar essa casca da tartaruga para que o fluido comece a diluir e a se transformar num fluido mais puro, e a receber, né, um fluido mais puro e renovando assim todo o perispírito. Mas é um trabalho, nós temos um novo texto aqui do amigo, que esse ano não vai dar o ano que vem, que ele diz que às vezes leva milênios para que isso ocorra. Meu Deus. Não é séculos, nem encarnações, é milênios. Meu Deus. Então, eu estou confirmando com você. É bom que nós estamos aqui, e como você disse naquela fala maravilhosa anterior, estamos recebendo, estamos tendo a oportunidade, que a gente possa se esforçar, como você falou, diariamente, principalmente para saber o sentimento que a gente está colocando em tudo, gente. Qualquer pensamento que você tiver tem que parar e perceber o sentimento, que o sentimento está produzindo fluido, está produzindo densidade, ou está diluindo a densidade e produzindo fluido melhor. Isso é do nosso interesse saber. Isso é do nosso interesse saber. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ter um pensamento à revelia, sem que ele seja analisado, sem que a gente saiba qual é o sentimento. Se você não vê, naquele momento você faz uma prece, pede ajuda para a informação chega, que é a aula que a Helena e a Cris estão dividindo e vão dar, pedir e obtereis, não é? Se pede, recebe. Aquele que busca, acha. O Jesus, ele garante, né? Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Então, é só pedir que a informação te chega. De algum jeito, ela vai chegar. Mas o que não pode é a gente viver a revelia, pensamentos à revelia, sentimentos à revelia, e ninguém toma conta da casa, né? Era isso, Tati. Obrigada, amigo. Até porque se a gente não tomar conta, vai ser ocupado, né? Vai depender... Vai depender da gente, a companhia espiritual, né? Que a gente vai ter ali, de acordo com o que a gente escolhe cultivar dentro da gente, né? Então, vamos para o último item do capítulo, que é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida. E aí ele está no Evangelho de Marcos, Mateus e João, essa passagem. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, quando eu li isso, eu achei a coisa mais linda do mundo, porque não é realmente isso. A gente não tem que ter a noção de que tudo que a gente vive hoje é ilusão. E para que a gente
conseguir, para que a gente consiga verdadeiramente seguir, como diz Jesus, né? Para que a gente possa ser realmente feliz, a gente não precisa negar, na verdade, a deixar tudo isso de lado e passar a ter um comportamento diferente, né? Mas a gente não confia. Tudo a gente acha que é uma perda, é o que a gente estava falando antes, né? Tudo isso para a gente já é conhecido. A gente quer muito ficar nessa zona de conforto, né? Que é onde a gente conhece, enfim, tudo mais. Então, para que a gente seja verdadeiramente feliz, a gente precisa admitir que todas essas nossas verdades que a gente construiu e tudo, né? Todas essas imagens que a gente fez da gente mesmo, e todas essas máscaras que estão coladas na nossa face, elas são ilusórias, a gente precisa abrir mão de tudo isso, né? E a gente não faz. E é justamente essa a causa dos nossos problemas, né? E eu achei muito lindo quando ele fala, pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Imagina quantas potencialidades não tem aqui dentro da gente, tanta felicidade, o quanto de coisas maravilhosas existem para a gente poder experienciar, que estão ali prontinhas para ser utilizadas e vividas e tudo mais, e por escolha a gente diz não, a gente nega, né? Porque a gente prefere ainda viver nessa cegueira. Jorge, quer falar alguma coisa desse slide? Não, amiga, vamos em frente. Você falou tudo. Você está inspiradíssima. Vamos lá. Sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. O Jorge, ele profetizou esse slide na fala dele anterior, dizendo ali que tudo que a gente precisa cuidar muito com o que a gente lança, né? E a gente já teve a aula do mal algumas vezes, e essa aula do mal ela falou muito sobre isso, né? Que quando eu lanço um mal, na verdade, o mal ele precisa, ele se choca com a lei e ele precisa de ser corrigido, né? Então, eu que lancei o mal, eu vou ter que fazer essa correção de um impulso que não é unificado com o de Deus, não é na direção de Deus, né? Mas se eu lanço um mal para uma outra pessoa, é para chegar com o bem, como um bem para a pessoa, sempre é como um bem, apesar de que a gente tem essa visão distorcida e nunca está vigilante e acaba chegando como um mal, né? Não vou falar nunca, né? O Jorge não se enquadra, mas geralmente a gente não está vigilante, então eu acabo recebendo como um mal, porque eu não entendo os mecanismos dessa lei, né? Eu não estou desperta no meu mundo, eu estou dormindo, estou ansiosa e correndo. Então é basicamente isso que ele quis, que eu entendi que o Kardec quis dizer nesse slide. E aí, por último, ele fala: suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens. Que foi Jesus, desculpa. Vantagens dos reinos do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Acho que não precisa nem falar mais nada, né? Esse slide acabou falando tudo. Ô, Tati, Oi. tanto nesse slide quanto no outro, assim, eu entendi um pouco, assim, diferente, né? Em relação, assim, a que ele coloca que quando o nosso comportamento, quando a nossa fé, quando a gente erguer essa bandeira do evangelho,
quando essa nossa atitude incomodar o outro. Não é disso que ele está falando ou eu estou desorientada Então, aí? é que esse capítulo, ele é muito voltado ele é muito voltado pro ensinamento do evangelho, digamos assim. Lembra que eu falei lá no começo, eu até coloquei aqui, que ele é muito, é a simbologia da transmissão do conhecimento, como que, enfim, se transmite o conhecimento. Mas eu acabei trazendo tudo isso para a nossa vida, porque como é que eu vou transmitir um conhecimento se eu não me conheço, né? Então, eu quis trazer tudo isso para a gente, porque eu só vou poder falar da verdade o dia que eu entender o que é a verdade. E eu ainda não entendo, Entendi. né? Uhum. Eu ainda não entendo. Então, por isso que eu trouxe ele para o nosso mundo interior, trouxe o capítulo para o nosso mundo interior, porque hoje, para a gente poder fazer essa. O capítulo, tu tem toda a razão, o capítulo ele é todo da simbologia da transmissão do conhecimento. Mas eu ainda não tenho, né? Então, eu ainda preciso me conhecer muito para que eu possa passar esse conhecimento, porque amanhã eu tenho palestra, gente, lá no Raio de Luz. E aí eu vou falar de um assunto que o Jorge, uma aula que o Jorge me deu uma vez para dar, que é o Homem no Mundo. E aí ele tem um slide ali dessa aula que o Jorge me deu que fala justamente sobre isso, assim, porque hoje a gente conhece muito, né? A gente tem o conhecimento e tudo mais, mas a gente não assimilou, porque se a gente tivesse assimilado, a gente teria compreensão e compaixão perante o outro, né? Então, e se eu tivesse compaixão e compreensão perante o outro, eu não teria mais problemas. E eu tenho, né? Então, por isso que eu quis trazer essa parte, aliás, o capítulo inteiro para a gente, para o nosso mundo interior. Porque hoje eu entendo, pelo menos, que a gente ainda. Nós somos aprendizes, né? Então, por isso que eu quis trazer de uma forma diferente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas esse era o último slide. Se não, a gente pode trocar e passar para a aula da Helena e da Cris. Vou te colocar de host, tá, Helena? E como é que eu faço isso, né? É uma boa pergunta. Vai lá nos participantes. Peraí, more. Participantes. Do lado do meu nome, tu clica nos 3 pontinhos. Ah, boa, Helena. Make host. Isto. Yes. Helena is the host now. É isso, né? Isto. Uhum. Prontinho. Então, Vai lá. Agora é com a Helena. aqui. Ah, minha câmera está fechada. Agora abriu. Então, boa noite, né? Para quem ainda não veio. Eu ia começar a falar da culpa, veja só, minha mente está lá na aula de quinta-feira. Então, o desafio nosso, né? Agora é falar desse capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é buscar e achareis. Como a Tati já falou no início, né? Esse era um capítulo que é da Cris, mas a Cris foi dar uma palestra hoje, enfim, a gente conversou. Mas como eu falei para o Jorge hoje à tarde, né? A providência divina, ela é sempre perfeita, porque estudando esse capítulo, assim, pude perceber o quanto ele tem a ver comigo. Porque eu nem imaginava que esse capítulo trataria desse assunto, né? Mais com foco na questão do trabalho, na questão do esforço, né, que a gente tem que ter para conseguir progredir, né, na vida, para conseguir avançar.
Então, esse buscar e achareis, bater e abrir, né? Que é o que a gente vai ver agora, tem muito a ver muito mais a ver com a nossa atitude, né? Com a nossa vontade, com o quando a gente dá aquele passo em direção de, né? Eu preciso entrar no movimento, para que aí sim eu possa ter os benefícios, para que eu possa ser ouvida, para que eu possa ter a ajuda, né? Que vem do alto. Porque se eu não fizer a minha parte, se eu não der aquele pontapé inicial, se eu não tirar o pé do chão, as coisas não vão cair no meu colo, né? Então é esse mais o foco desse capítulo que a gente vai trabalhar. Ele é dividido em 3 partes, né? Eu hoje vou trabalhar a primeira parte e na semana que vem, eu não sei se a Cris ou eu que a gente, né, vai dar continuidade. E a primeira parte, muito, muito interessante, ele diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, o Evangelho de Mateus, ele diz: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abre-se-á. Então, assim, ó, veja bem, eu tenho, assim, vários verbos, assim, várias ações. Eu pedi. Quem é que tem que pedir? Sou eu. Quem tem que buscar? Sou eu. Quem tem que bater a porta? Sou eu. Então, quem tem que procurar? Sou eu. Então, assim, todas essas ações têm que partir primeiro de mim. Eu preciso me mexer, eu preciso querer mudar, eu preciso querer o auxílio, mas eu primeiro tenho que fazer a minha parte, senão a coisa não vai acontecer, né? É, a gente pode até assemelhar a questões assim, tem muita gente que diz, mas sei lá, não sei onde é que anda Deus, que eu peço, imploro, rezo, né? E a coisa não acontece. Por que que a coisa não acontece? Porque Deus, ele vai providenciar, ele vai nos fornecer aquilo que é o essencial para nós. E nem tudo que a gente pede é o essencial para nós. Se a gente for comparar, por exemplo, uma criança, para quem teve filhos, como eu tive meus 3, uma criança pequena, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem tolo assim, ela adora, por exemplo, brigadeiro, ou leite condensado, ou qualquer coisa desse tipo. Então, ela vai pedir isso, e eu vou dar, mesmo sabendo que vai fazer mal para ela. A criança não tem o entendimento de que aquilo faz mal, de que aquilo não é bom para ela. E a gente, como pai, não dá, porque a gente sabe que aquilo não é bom. Então, é a mesma situação que a gente tem em relação a Deus, assim. A gente pede algumas coisas, né, e acha que aquilo é o ideal para nós, mas Deus sabe que não é. Deus sabe que aquilo vai fazer mal para nós, né? Principalmente em questão da nossa evolução, do nosso comprometimento moral, né? Eu fico pensando assim, me recordando quando eu estava trabalhando ainda, porque eu fui assim, foi alimentado em mim uma coisa que já existia em mim, obviamente, né? Essa questão de me achar melhor, né? Eu tinha toda a perspectiva de chegar à coordenação da unidade que eu trabalhava, né? Só que aquilo não aconteceu. Então, assim, além de não acontecer, foi como se eu tivesse recebido uma rasteira, que até hoje não entendi direito, mas enfim. E eu me lembro que eu quase fui para o fundo do poço por conta disso, sabe? E aí logo depois eu me aposentei, logo depois veio toda a situação do meu neto, veio toda a situação da minha mãe. Então, assim, imaginem vocês se eu tivesse conseguido a tão sonhada coordenação da época, como eu estaria hoje? Talvez lá trabalhando ainda, né? Provavelmente tinha largado os estudos, porque a gente precisa dar a vida, né? Dar quase um rim para poder dar conta de todo o serviço. Que benefícios teria para mim? Como a gente falou há pouco lá atrás, né? Ia ganhar um pouco melhor, ia ter um bom aumento de salário, obviamente, mas que não ia ficar para mim para sempre, né? De repente eu tenho que depois perder este salário. Então, veja assim, olha o nó que daria na minha vida. Então, eu estaria perdendo tempo, novamente, bem a fala da aula da Tati no final, construindo as coisas materiais.
o meu foco estaria com certeza, eu penso, somente nas questões materiais. Talvez cada vez mais arrogante, com comprometimento moral cada vez, né, pior. Então, veja, por que que Deus não permitiu? E hoje eu agradeço a Ele. Por quê? Porque isso não era para o meu bem. Então, assim, ó, a gente tem que ter essas percepções, que quando as coisas não acontecem como a gente quer, é porque esse é o ideal para nós. A gente precisa, sim, a gente precisa saber pedir, saber desejar, né? E, acima de tudo, assim, fazer a nossa parte. A gente não está aqui a passeio, a gente sabe disso. A gente veio, provavelmente a gente implorou para ter essa chance, né, de mais uma existência, mais uma encarnação, porque a gente precisa se aprimorar. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso, mas nós somos perfectíveis, nós somos possíveis de se aperfeiçoar. E a gente, a cada encarnação, a cada existência, a gente dá esse pequeno degrau, mas a gente dá, né? Então, assim, ó, e o objetivo de Deus para a nossa vida é isso, é a nossa evolução espiritual. Tudo que nós temos em volta de nós, toda essa matéria que a gente tem, casa, carro, emprego, tudo isso são ferramentas. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma escola, porque a vida é uma escola, e eu gosto muito desse comparativo, todas essas coisas materiais que nós temos, é como se fosse o material escolar, é a caneta, é o caderno, é o livro, né? Que são instrumentos que estão ali para nos ajudar a aprender, né? Então, esse é o foco desse capítulo, e gostei muito, muito de aprender, de estudar, na verdade, aprender, né? De estudar, porque há muito que aprender ainda, e fala muito assim, e vou confessar uma coisa para vocês, né, que eu acho que não sei se já cheguei a falar, mas eu, ah, eu sofro de um mal chamado preguiça, né? Eu não sei se sou eu, mas... E hoje me dando conta, assim, claro, não levando para a questão da culpa, mas os meus 3 filhos têm um trauma muito grande, e o Jorge até testemunha, porque no dia lá de um café lá no Ceará, minha filha sentou do lado dele, e ele ouviu isso dela, eles tinham um trauma muito grande do sábado, porque eu trabalhava de segunda a sexta, e sábado era dia de faxina, e eu detestava fazer faxina. Eu gostaria muito de ter uma faxineira, eu gostaria muito de ter alguém para fazer para mim, e eu não tinha condições. Então, assim, ó, a preguiça era muito grande. E por conta disso, eu infernizava a vida deles todos, assim. Eu tornava a vida dos meus filhos um inferno, do meu marido também. Isso uma vez por semana, sagrado, a cada 7 dias, por conta da preguiça, sabe? Então, a preguiça sempre teve comigo, é uma coisa assim muito ruim, porque muitas vezes ela me derruba mesmo, e ela me deixa irritada, porque a minha vontade é me jogar, às vezes, no sofá e ficar naquela inércia aí e não fazer nada, sabe? E aí eu fico pensando, né, que benefício, né, que perda de existência passar uma vida inteira deitada no sofá, vamos supor, né? E agora, né, eu acho que todos sabem, estou saindo de uma Covid, né? Fiquei 7 dias de molho em casa, 8, e me deu assim, um desânimo muito grande, acho que por conta também do próprio vírus, né? Mas eu passei 3 dias inúteis. Sabe o que são 3 dias inúteis na vida? Passei pelo menos de 3 a 4 dias inúteis na vida. Lamentando, deitada aqui, levantando lá, sabe? E aí ontem, à noite, quando a Cris falou que ela não ia conseguir trabalhar hoje, né? Por conta da palestra, enfim. E aí eu tirei o meu pé da preguiça e comecei a estudar. Estudei ontem, estudei hoje, né? E fui atrás de informações a respeito desse texto. E acordei bem. Então, aí eu já entendi também, né? Que só o fato de eu ter me mexido, de eu ter querido fazer alguma coisa diferente do que ficar deitada no sofá ou na cama, também já ajudou a minha recuperação. Então, realmente, a nossa natureza não é a preguiça, a nossa natureza não é a ociosidade. Então, a gente precisa trabalhar. Então, voltamos aqui para o nosso tema, né? Por isso que está ali, eu pedi, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer, eu tenho que entrar no movimento. Quando eu entrar no movimento, aí então eu posso contar com toda a ajuda, e a gente sabe que isso acontece,
né? Acho que todos aqui já passaram por algum tipo de experiência, né? E quando a gente entra no movimento do bem, do trabalho para o bem, principalmente se for em prol, né, de uma ação ou em prol de outras pessoas, aí mesmo que a gente tem toda a ajuda espiritual e, além disso, o benefício, o bem-estar que isso causa é algo indescritível, né? Eu já compartilhei com vocês que, assim, que eu me lembro, né, por 2 momentos na vida, eu acho que eu botei o pezinho, assim, lá, naquele êxtase, nessa coisa. Eu não sei, a gente não consegue nem descrever, eu tenho dificuldade de descrever o que eu senti, porque a gente não tá, eu não estou acostumado, não estou acostumada a viver nesse mundo de maravilha, nesse gozo, não sei, nem tá vendo? A gente tem até dificuldade, né? E as 2 situações em que eu experimentei isso, uma situação já faz alguns anos, uns 3 anos pelo menos, quando eu trabalhava ainda, e tinha uma servidora lá que precisava se aposentar, o pai tinha falecido, a mãe estava com Alzheimer, e ela precisava se dedicar à mãe, ela tinha que se aposentar, e as coisas não davam certo, sabe, aquele processo amarrado, enfim. E eu me comovi, assim, com a situação dela, e resolvi arregaçar minha manga e fui atrás. A Cris até me ajudou na questão da verbação na época, enfim. E eu e a Cris, a gente correu, foi para cá, foi para lá, e deu certo a aposentadoria dela. E aí, quando ela conseguiu, quando saiu o Diário Oficial, ela mandou uma mensagem, assim, emocionante. Eu cheguei até a chorar, assim, sabe? Não vou nem chorar agora de novo. E, olha só, naquele momento, depois que eu ouvi a mensagem dela, não vou conseguir falar. Hoje é dia, pessoal. Hoje tá, Foi difícil. Mas foi assim, ó, estamos é um bem momento assim, acompanhados aí. é verdade. Porque foi um momento tão lindo que eu vivi, porque eu estava assim, estava trabalhando em casa por conta da pandemia. E depois daquilo tudo, assim, eu estava trabalhando na sala e tem um janelão assim bem grande. E na frente, né, na frente da minha casa, tem grama, tem uma pequena horta, enfim. E aí eu fui, levantei e parei de frente para a janela. Gente, eu não sei explicar, mas é como se eu tivesse saído de mim, como se eu tivesse entrado, assim, sabe, voado, sabe? Eu fiquei enorme, eu fiquei imensa. Mas era, assim, uma coisa maravilhosa, assim, uma sensação espetacular, que eu acho que se eu viver 100 anos, eu vou lembrar desse dia ainda. Então, assim, ó, eu acredito que que se atinge isso por conta do trabalho, por conta, né, da dedicação que eu tive, né? E não foi assim intencional, a gente não faz, nem eu nem a Cris, a gente não fazia isso para receber elogios, não, a gente fazia por vontade de ajudar mesmo, né? E essa foi uma situação que marcou e vai marcar eternamente na minha vida. E a outra foi esse ano ainda, em setembro, né, no dia do aniversário do meu marido, que a família dele todo veio para cá e praticamente passou o dia, e eu passei o dia inteiro, mas assim, trabalhando, servindo, sem preguiça, sem, é, sem má vontade, sabe? Isso é uma coisa que não é muito da minha natureza, porque, como eu disse a vocês, eu tenho aquela coisa da preguiça. E esse dia eu acordei inspirada e eu atendi a todos, sabe? Eu fazia questão, assim, de servir, e não era uma coisa, assim, diferente mesmo, né? E aí, assim, a festa, todo mundo foi embora, limpei tudo, organizei tudo. Quando eu entrei no meu quarto para tomar banho, que já era quase 11 horas da noite, eu também senti a mesma coisa, como se eu tivesse expandido, saído de mim. É um bem-estar, gente. É uma coisa de espírito, assim, sabe? Uma coisa de alma. E vou dizer a vocês, assim, que eu gostaria de continuar naquele estado, assim, pro resto da minha vida, porque Deus me deu, né, a graça, a bênção de experimentar esse estado, e é algo maravilhoso. Então, desculpe, mas a gente acaba mesmo se emocionando com as coisas boas da vida. Mas é isso que eu vou, assim, essa vai ser a minha linha de raciocínio, que a gente consiga, que a gente entenda, né, que essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para o progresso, nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para receber todos os benefícios, todas as bênçãos que vêm dos céus, que vêm dos espíritos, né, dos nossos amigos espirituais, mas a gente precisa dar a contrapartida, tá bom? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se eu posso ir à frente. Chorona, chorando. Na continuidade, no mesmo capítulo do Evangelho, né, ele diz, ora,
se, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, é aquela mesma situação que a gente volta a falar, porque Deus sabe o que é bom para nós. Então, Ele vai nos dar o que é bom para nós, o que é para nosso benefício, né? Então, assim mesmo, a gente pode até pedir coisas que a gente não, né? Ah, mas eu gostaria tanto de arrumar um emprego, mas também não saio de casa, não me dedico, não me aperfeiçoo, né? Então, eu fico lá pedindo as coisas para Deus. Deus diz, minha filha, vai de costa, vai trabalhar, vai fazer a tua parte, que eu vou fazer a minha, né? Então, assim, mas é sempre assim, esse é digamos assim, a principal mensagem. Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe do que nós precisamos, né? A gente é que não sabe desejar, a gente que não sabe pedir o ideal, porque nós não sabemos o que é o ideal para nós, né? Se alguém quiser falar, por favor. Segundo o modo de ver terreno, a máxima... Deixa eu tirar esse... Isso me atrapalha o texto. A máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então, assim, esse buscar, esse vai atrás, bater, é bem isso aí, ó. Bem como a gente estava colocando, né? Como já foi adiantado. Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se dedicar, a gente precisa trabalhar. Porque enquanto eu estiver trabalhando, eu vou estar colocando a minha inteligência em ação, né? As minhas forças vão estar em ação. A gente vai ver mais na frente, imaginem uma pessoa que passa um dia inteiro sem fazer nada, um dia após o outro, deitado no sofá. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai progredir? Ela não vai. Ah, mas ela não precisa trabalhar porque ela tem dinheiro, ela herdou, ela é rica. Olha, se ela tem todo esse dinheiro, mais obrigações ela tem para com o próximo, do que a gente que está aí às vezes ralando, né? Se essa existência, né, se essa vida deu para ela toda essa fortuna e que ela não precisa trabalhar, ela também não precisa ficar deitada no sofá. Ela que vai ser útil, ela que vai aproveitar, vai ser útil para alguém que vai ser útil, sei lá, vai fazer alguma coisa que em benefício dela ou de qualquer pessoa, mas as pessoas precisam ser úteis, né? Então a gente precisa trabalhar, porque é desse trabalho, dessa rotina, dessa busca por inovações, sabe, às vezes essas ideias novas que a gente tem para facilitar a vida, mas enfim, tudo isso coloca em movimento as nossas forças, coloca a nossa inteligência em ação. Senão a gente vive ali uns atrofiados da vida. Pode falar, Tati. Isso que tu falou é muito interessante, Helena, e eu não sei se mais alguém se identifica, mas eu me identifiquei muito com a tua fala, no sentido de que eu sou uma pessoa que adora ficar deitada sem fazer nada, né? E quando eu digo isso, é real, assim, a minha psicóloga, ela costuma falar que podia ter um corredor do meu trabalho para minha casa. Não precisava ter o caminho, era só um corredor, a minha vida podia ser só isso, um corredor da casa do trabalho, porque eu realmente, eu chego em casa, eu gosto de ficar deitado, ficar aqui no meu canto, enfim, né? E não precisa nem a gente, poxa, eu vou aproveitar meu tempo para ir ajudar alguém, fazer uma caridade, não. É se colocar em movimento. Vai ver um amigo, vai ver a família, vai procurar alguma coisa para fazer, porque, na verdade, o que eu quero dizer por trás de tudo isso vai experienciar, porque não tem nada de mal momentos de descansos, e não tem nada de mal aproveitar o tempo livre para lazer, porque o lazer é um campo de experiência também, a gente vai estar em contato com pessoas, né? A gente vai estar em contato com situações e tudo mais, então eu digo muito isso para mim, assim, às vezes
tô dentro de casa e eu me custo fazer uma coisa. Meus amigos, agora não mais, assim, acho que de um ano para cá, ou mais até, acho que eu até já comentei isso com o Jorge, assim, que eu agora sempre estou tentando aceitar os convites e tal, porque é a vida que faz, né? E me colocar em movimento e experienciar, porque é para isso que serve a vida, né? Então, eu me identifiquei muito com a tua fala e queria acrescentar isso, assim, não é só, tipo, a gente tá ali, tem consequências drásticas por trás disso, claro, da gente estar ali deitado, mas a gente não precisa utilizar esse tempo livre, né, só para fazer caridade, enfim, tudo mais. Não, a gente pode buscar por outros momentos também e perceber o quanto a gente causa essa separação, sabe, dentro da gente e essa separação da gente com o outro, assim. Né? Então, e tudo é experiência. Então, é se colocar no movimento e dizer sempre sim para a vida. Era isso que eu queria falar. Sim, e até porque, como a gente já, até tu mesmo falou na aula de hoje, né? Eu acho que o nosso maior aprendizado, assim, na questão do autoconhecimento, acontece justamente nas relações com os outros, não é em casa assistindo TV, né? Então, eu preciso me relacionar, porque enquanto eu estiver aí me relacionando, eu vou estar, como já foi dito, ouvindo alguma coisa que eu não gosto, opa, né? Então, eu vou estar julgando, vou estar recriminando o comportamento de alguém, por quê? Porque é aquele comportamento que eu não gosto em mim, então, assim, a gente precisa disso, a gente precisa estar se relacionando, né? É, então, assim, é uma questão de ser útil mesmo em todos os sentidos, né? Mas obrigada, Tati, obrigada pela tua contribuição. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa. Helena, eu queria Oi. dar uma contribuiçãozinha sobre a lei do trabalho, né? Uhum. Tem algo aqui que a gente precisa compreender direito. Você está pensando, você pode estar sentado no sofá pensando, você está trabalhando. Se você estiver escolhendo os pensamentos, se você estiver observando a tua mente, aprendendo, alcançando autoconhecimento, isso está no livro dos Espíritos, já nas leis morais, tá? Lei do trabalho. Eu não inventei, foi o Kardec que colocou lá. E realmente é o trabalho mais difícil que a gente tem. É você, por exemplo, eu vendo televisão, eu percebo as minhas reações com cada cena. Eu estou de olho com os meus pensamentos. Eu não deixo pensamento à revelia, né? Eu fico percebendo se eu estou com raiva, se eu estou com mágoa, ressentimento, o que é que está vindo na minha mente? Estou percebendo tudo e estou substituindo. É o trabalho mais difícil que tem, gente. Todas as outras coisas que vocês falaram são verdades. Nós precisamos dos outros, nós precisamos estar de encontro com outros, nós precisamos de encontro às provas, e etc, etc. Tudo é verdade. E mais, você pode estar trabalhando também sozinha. A Tati, na casa dela, no cantinho dela, lá sentada, se ela estiver trocando os pensamentos, aprendendo com ela mesma, conquistando autoconhecimento, humildade, transformando a energia, isso não é um trabalho. E é o trabalho terrível, dos mais difíceis que tem. É dos mais difíceis, porque requer um estado de atenção, de disciplina enorme, da gente estar presente na nossa mente o tempo todo, sem desviar a atenção. Porque no momento que você desviou, você fica à revelia, o pensamento ele vai criando foco. E aí você não cria aquele espaço que é necessário. Então, tudo é trabalho. E realmente, nós não podemos abrir mão da convivência com o próximo. Esse é o maior de todos os trabalhos, né? Como disse a Helena ali muito bem. Então, tudo é trabalho. Agora, você não fazer nada, nem cuidar do pensamento, ficar dormindo, você está atrofiando tudo, inclusive a mente, né? Atrofiando o músculo, atrofiando a mente. O que vai acontecer é que você vai acabar numa cadeira de roda, vai acabar tendo um AVC, porque a lei, quando você procura a inércia, como é um desejo teu, ficar paralisado, aí você chama para você os processos kármicos onde tem essas doenças e você vai acabar sem fazer nada. Por isso que a ociosidade ela é terrível, né?
Agora, estar pensando adequadamente é um trabalho, e é um dos maiores trabalhos que a gente pode fazer. Isso está na lei do trabalho, tá bom? A Era gente isso. tem que aproveitar tudo, né? O problema é essa questão, assim, né? É você se dispor a isso, né, Jorge? E com certeza, falaste tudo. Se a gente tiver essa condição, estiver nessa condição de mesmo estando lá parado, vendo um filme, vendo uma série, ou estar com essa preocupação, né? Quer dizer, estar manso, estar atento, com certeza, né? Mas a gente dá Mas jeito. é outro trabalho, Helena. Se É você um pode trabalho. fazer qualquer coisa, inclusive estar se relacionando com os outros, mas se seu estado de atenção não estiver em você, então você está à revelia, não é? O impulso que vier com mais força, ele vai se dominar, que é o problema, entende? Helena, eu queria dar o parabéns e dizer que o teu choro, o teu depoimento foram muito maravilhosos. E o teu choro foi fantástico. Não deixe que tua imagem deixe você se sentir vergonhada de ter mostrado esse lado sensível teu, tá? Porque foi muito maravilhoso você colocar esse sentimento puro e foi muito belo o teu sentimento de contar, de compartilhar. Foi tão fantástico que você nem imagina. Você brilhou nesse momento. Que bom. Então, fique tranquila. Eu tô, na verdade, eu tô tranquila, não te preocupe. Até Eu porque, já estou assim, preocupada, né? eu tenho aprendido, né? Helena, eu vou abrir a câmera aqui. Vê se eu tenho cara de quem está preocupado. Pois é, né? Olha para mim direito. Eu não tô. Tu acha que eu tô preocupada? Não, é que você falou assim, não te preocupe. Será que eu Ah, estou tá. preocupado? Mas Olha para mim. na verdade, assim, deixa eu falar que há um tempo atrás, assim, eu tô trabalhando isso, muitas coisas em mim, nessa questão do, ai, meu Deus, eu tenho que acertar, eu tenho que... Hoje eu não tenho que mais nada, sabe? Eu não tô mais, assim, preocupada com nada disso. Eu acho que eu tenho que ser autêntica, né? Tenho que ser original e se tá certo, se não tá certo, a gente aprende e assim a gente vai, né? Então, é mais nesse sentido. Mas, dando sequência, né? Falando até da questão do progresso, do trabalho, enfim. O Kardec coloca que na infância da humanidade, lá nos primórdios, né? O homem só aplica a sua inteligência à procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo constante de melhorar. Então, esse desejo constante de melhorar, de buscar situações melhores, Jorge, isso, obrigada. Isso Deus nos concedeu, diferente dos animais. Os animais, você pega um cachorro, como a Tati mostrou aí, quando ela mostrou o cachorro deitadinho, daí me lembrei disso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu não sei se vocês pensam, mas já me passou isso na cabeça. Por que que eu não fiquei lá naquela condição de animal, lá só preocupada em comer, beber, dormir, sobreviver, reproduzir, né? A gente tem a impressão de que era um momento mais fácil, parece, porque hoje a gente tem tantas outras preocupações. Mas por quê? Porque a gente precisa evoluir, né? Nós somos diferentes dos animais e Deus nos deu essa coisa, Deus plantou dentro de nós esse desejo de melhorar, esse desejo de progredir, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? E é por isso que a gente também precisa estar sempre se movimentando, né, em busca disso, porque nisso consiste a nossa felicidade, né? A gente precisa realmente se mexer e em busca dessas melhorias, né? Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, tudo isso é o nosso processo de evolução. É um processo natural, é um processo normal que ninguém está escape. Uns vão mais rápido que outros, mas a gente vai chegar, né, a essa civilização, a gente vai estar na civilização, né, comparando com os nossos primórdios, mas assim, ó,
todas as coisas pelas quais a gente passa, todos os problemas que a gente lida diariamente, nas relações, os estudos que a gente, né, os pensamentos para resolver os problemas. Então, todas as situações que a gente se depara no dia a dia, façam que a gente pense, façam que a gente desenvolva a nossa inteligência, façam que a gente sempre queira algo a mais, que queira avançar, né? E aí, foi nesse processo, nessa caminhada, que o homem realmente, né, se hoje a gente for considerar lá os primeiros homens, né, como viviam e como nós vivemos hoje, a gente já avançou bastante, né? E assim, essa sede espiritual também faz parte da nossa natureza, né? Por mais que as pessoas neguem, isso está dentro da gente. Uma hora ela vai aflorar, uma hora ela vai vir, né? A gente está num momento assim meio delicado, se for olhar em volta, né? A gente está lidando com tantas situações, porque eu até converso às vezes com meus filhos e com meu marido, parece que as pessoas esqueceram completamente de que tem um espírito, que tem uma alma, as pessoas não lembram disso. Sabe, a correria, a loucura é tanta por questões assim, materiais, é a fama, é ter o bom carro, é ter isso, é preciso disso, e a correria é tanta que as pessoas não param, né? Não pensam, né, dessa questão espiritual, não lembram que são espíritos, né? E aí vive nessa coisa, nesse vazio existencial, buscando cada dia mais e não encontrando. Por quê? Porque o bem material, eu vou comprar um carro tal, daqui a pouco eu pago aquele carro, ele não me serve mais, eu quero um outro, depois eu quero outro. Eu tenho uma casa, mas eu quero uma casa de praia, eu quero uma casa de campo. Então, se eu viver nisso toda a vida, né? Porque as pessoas acham que ali está a felicidade. E aí a gente está vendo, está acompanhando, né, os altos índices de depressão, de suicídio, tudo que vem vindo, justamente porque as pessoas, né, esquecem, as pessoas esqueceram desse eu verdadeiro, desse eu espiritual, né? É o que eu digo, eu gostaria muito, imensamente, que todas as pessoas pudessem experimentar o que eu experimentei, sabe? Que não tem nada a ver com matéria, é um bem-estar, uma satisfação espiritual, assim, indescritível, né? E, infelizmente, né, hoje em dia as pessoas não se preocupam com isso. E aí a resposta, né, quer dizer, as consequências estão ali batendo na porta. Eu acho que o mal, ele está se espalhando mesmo nesse sentido, está cada vez mais aflorando, nessa época de influenciador digital, todo mundo quer jogar um vídeo lá, um TikTok e fazer fama. Nossa, tem pessoas que vivem em função disso, sabe? E para quê? Onde querem chegar com isso, né? Então, assim, há um equívoco muito grande, né? A gente chegou num momento, eu não posso avaliar se já houve momentos piores, mas, assim, eu vejo um caos, assim, nessa questão espiritual nesse momento, sabe? Muito grande. Se alguém quiser falar, é só se manifestar, por favor. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante. E num grande número deles, até mesmo imperceptível. Então, a gente, assim, ó, quantas existências tivemos? Não fazemos ideia, né? Então, assim, 800, 1.000, 6.000, 10.000, a gente não sabe. E por que que a gente tem tantas existências assim? Justamente porque a gente avança muito pouquinho, de forma muito insignificante, né? Os espíritos, a nossa teoria diz que a gente jamais volta para trás, a gente não retroage, não é retroage, mas acho que não é essa palavra. Mas, enfim, a gente sempre avança, minimamente. Oi? Regride. Isso, obrigada, querida. A gente não regride, exato. A gente sempre avança, né? Em cada existência a gente aprende. Aí na próxima a gente vem com aquele conhecimento e vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente é muito tartaruga, né? A gente vai indo, enfim. Mas vai chegar um momento que a gente vai realmente despertar, né? Eu acho que, na verdade, esse despertar não vai ser um toque de mágica, é um processo, né? É um processo longo, não tem fim, né? São etapas. Cada dia a gente vai avançando um pouquinho, vai evoluindo e amanhã vai ser melhor do que hoje, assim como hoje foi melhor do que ontem, e assim a gente vai caminhando, né? E as nossas existências da mesma forma, de forma devagar, lentamente, mas a gente vai indo. Então, por isso que a gente tem a necessidade de tantas existências, essas múltiplas existências, onde vamos adquirindo de cada vez alguma experiência a mais,
passando assim da barbárie à civilização. É até uma outra forma de colocar o que foi colocado no slide anterior, né? Mas só para deixar assim, eu me lembro sempre nesse momento, que eu não sei porque que me veio à mente agora, o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que toda a barbárie, toda a monstruosidade dele em matar e perseguir cristãos, de repente, quando ele encontrou Jesus, ele deu aquela, opa, né? E em vez de se matar, né, de culpa, de arrependimento, ele resolveu arregaçar a manga e ir para frente, né? Ele deu um salto evolutivo muito grande, né? Quizá a gente possa também, né, dar alguns saltos evolutivos assim, isso nos faria bem. Já são 9 horas, né, falta 2 minutos. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma observação, a gente pode encerrar, né, fazer a oração. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu não, Helena. Para mim, tudo tranquilo. Aí na próxima aula a gente continua. Tu podes pedir a Também não. sala novamente, Tati? Sabes fazer isso? Eu acho que sim. O Jorge quer falar ali alguma coisa, Jorge? Não, eu queria dizer também que não tem nada a colocar, que estava muito bom, Helena. Ah, Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. Se alguém quiser se dispor, então, a fazer a oração final, Eu agradecer vou a fazer. presença, a participação de vocês, tá bom, gente? Aguardo vocês na próxima semana. Aliás, na quinta-feira, né? E na quinta-feira, Cris, acho que acaba a aula. Na outra quinta, a Helena de novo vai dar uma aula muito interessante, gente, sobre culpa. Não percam, viu? Tá? É uma aula muito extraordinária. É Então é verdade. isso. Eu gostaria que todo mundo fizesse um pensamento para Jesus. Gostaria que a gente fizesse uma corrente de pensamento e de sentimento muito forte agora para ajudar a espiritualidade nesse instante, para ajudar os nossos lares. Então vamos todos pensar em Jesus e, acima de tudo, sentir Jesus, sentir a nossa energia, sentir o amor, os bons espíritos do nosso lado, nossos anjos da guarda. Vamos fazer uma corrente de vibração de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, para que a equipe espiritual que trabalha conosco possa aproveitar essa corrente de energia em prol dos nossos irmãos. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade, por toda a misericórdia, por todas as bênçãos que nos concede, por todos os ensinamentos que temos recebido, por todo apoio aos irmãos espirituais que nos acompanham, pela presença dos nossos anjos da guarda, por todo amor e bondade que temos recebido, porque não deixas nada nos faltar, Senhor. Obrigado, Jesus, por tanta bondade, por tanto amor. Suplicamos, Senhor, que nesse instante permita na sua infinita bondade que possamos auxiliar os irmãos espirituais através das nossas energias de paz, de amor, de cura. Obrigado, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com o coração cheio de gratidão, através dessa prece, damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a Obrigada, gente. todos, fiquem com Deus. Boa noite.